Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos do vídeo de hoje, iniciamos falando sobre o novo status que as operações com drones ganham na Ucrânia. Kiev acaba de nomear um comandante específico para suas forças de drones. E isso deixa clara a importância dessa tecnologia na guerra moderna, principalmente no caso ucraniano, diante da disparidade de projeção de poder convencional. O Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas anunciou que Vadim Sukharevich, seu vice-comandante, foi designado para liderar essa nova força especializada por ordem do ministro de Defesa Rustem Umerov. Sukharevich já era responsável pelos drones desde que foi nomeado vice-comandante em fevereiro, mas agora sua responsabilidade foi formalmente reconhecida e expandida. Essa mudança, gente, é parte de uma iniciativa que começou em fevereiro, quando Zelensky emitiu um decreto para criar um ramo separado das Forças Armadas dedicado exclusivamente aos drones. Zelensky prometeu que a Ucrânia produziria 1 milhão de drones próprios ao longo de 2024. Recentemente, o comandante militar Oleksandr Syrskyi se reuniu com as unidades de drones e reconheceu publicamente o valor dessas inovações tecnológicas. Enquanto isso, depois da autorização dos Estados Unidos para que suas armas atinjam até 16% do território russo, Moscou anunciou hoje que suas tropas iniciaram a segunda fase dos exercícios para praticar o uso de armas nucleares táticas, dessa vez em parceria com as tropas bielorrussas. Moscou justifica essa medida como uma resposta às ameaças que, segundo eles, vêm das potências ocidentais. De acordo com o Kremlin, os Estados Unidos e seus aliados europeus estão levando o mundo à beira de uma confrontação nuclear, ao fornecer bilhões de dólares em armamento à Ucrânia, muitos dos quais são utilizados contra o território da Rússia. No mês passado, a Rússia ligou esses exercícios nucleares a declarações provocativas de alguns oficiais ocidentais. Na primeira fase dos exercícios, as tropas russas treinaram o armamento e desdobramento de mísseis Iskander, enquanto a Força Aérea treinou com mísseis hipersônicos Kinzhal. Agora, na segunda fase anunciada hoje, as unidades russas e bielorrussas estão realizando treinamentos conjuntos para o uso de armas nucleares não estratégicas. Segundo o Ministério da Defesa russo, esses treinamentos são essenciais diante da crescente tensão no continente europeu. Segundo Dmitry Peskov, exacerbada pelas ações hostis das capitais ocidentais, especialmente Washington. Veja o que ele disse. Portanto, é claro que tais exercícios e a manutenção da prontidão de combate são muito importantes para nós. Nas imagens divulgadas, vemos um sistema de mísseis Iskander sendo levado a campo e mísseis sendo elevados. Também são mostrados interceptores supersônicos MiG-31 carregando mísseis Kinzhal e bombardeiros Tupolev Tu-22M3 em ação. Apesar disso, na sexta-feira, Putin afirmou que a Rússia não precisa utilizar armas nucleares para garantir a vitória na Ucrânia, o que parece ser um sinal de que o conflito mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial não deve escalar para uma guerra nuclear. No entanto, ele também deixou claro que não descarta mudanças na doutrina nuclear da Rússia. Os riscos nucleares são uma preocupação constante. Embora os Estados Unidos não tenham observado mudanças na postura estratégica da Rússia, oficiais de inteligência sênior afirmam que as declarações de Moscou sobre armas nucleares precisam ser levadas a sério. Como vocês sabem, diante da grandiosidade do arsenal nuclear de Washington e Moscou, os demais países são fichinhas, né? No entanto, gente, não podemos deixar de ter em mente que estamos falando de armas nucleares, e uma dessas armas estratégicas é capaz de apagar do mapa de uma hora para outra uma cidade inteira. Mas para que vocês tenham noção da disparidade que as duas superpotências nucleares possuem, Rússia e Estados Unidos detêm cerca de 88% das armas nucleares do mundo inteiro. Mas calma. Aqui nesses exercícios estamos falando de armas nucleares táticas e nesse segmento a União Soviética tem aparentemente uma superioridade muito maior, mesmo se comparada aos Estados Unidos. Bom, as armas nucleares táticas, gente, são projetadas para o uso no campo de batalha e geralmente são menos poderosas do que as estratégicas, que, como já disse, podem destruir cidades inteiras. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos possuem cerca de 100 armas nucleares não estratégicas B-61 que estão distribuídas em 5 países europeus: Itália, Alemanha, Turquia, Bélgica e Holanda, além de outras 100 em seu próprio território. Já a Rússia tem cerca de 1.558 ogivas nucleares não estratégicas. Claro, gente, que não temos como ter certeza ou precisão sobre esses números, uma vez que há o sigilo devido à sensibilidade do assunto. Bom, gente, eu acho interessante a gente pensar um pouquinho que de 1945 para cá, a noção de grandeza nuclear mudou bastante.
Quando falamos de armas táticas, embora estejamos falando de armas menos potentes do que as armas estratégicas, elas podem estar no mesmo patamar destrutivo das que se abateram sobre as duas cidades japonesas em 1945. Só para vocês terem uma ideia, recentemente Putin falou que muitas das armas nucleares táticas da Rússia têm um poder explosivo de 70 a 75 quilotons, o que representa cerca de 5 vezes o tamanho da bomba que os Estados Unidos lançaram sobre Hiroshima. E parece que a corrida armamentista só tende a aumentar. Um assessor da Casa Branca afirmou que os Estados Unidos podem precisar implantar mais armas nucleares estratégicas nos próximos anos para deter as ameaças crescentes da Rússia, China e outros países. Esse cenário faz a gente refletir sobre a fragilidade da segurança global e a importância de buscar alternativas pacíficas e diplomáticas para resolver conflitos. Cada passo dado deve ser dado com responsabilidade para que não seja um estopim que dispare uma escalada sem chances de retorno. Bom, gente, enquanto isso, parece que o exército ucraniano atacou posições de lançamento de mísseis dentro da Rússia, uma estratégia que tem ajudado a reduzir o número de ataques à cidade sitiada de Kharkiv. Entre 9 e 10 de junho, Kiev realizou um ataque contra ativos de defesa aéreo russo na Crimeia, provavelmente utilizando mísseis ataque-MS. O Estado-Maior-Geral da Ucrânia informou em 10 de junho que as forças ucranianas atingiram uma bateria de defesa aérea russa S-400 perto de Rakói e 2 baterias S-300 perto de Hornomosk e Epatória. O relatório destacou que os ataques ucranianos atingiram as estações de radar de cada bateria, causando detonações secundárias de munição, e que as defesas aéreas russas não interceptaram nenhum dos mísseis ucranianos. Astra, um veículo de oposição russo, relatou que as forças ucranianas lançaram pelo menos 10 mísseis ataque-MS, cada um direcionado a uma instalação de defesa aérea da 31ª Divisão de Defesa Aérea Russa. Blogueiros russos afirmaram que as defesas aéreas russas interceptaram vários mísseis ucranianos durante a noite, mas não relataram que algum dos mísseis tenham atingido seus alvos. E até o momento em que gravei esse vídeo, o Ministério da Defesa russo não havia comentado sobre os ataques. Bom, gente, eu não canso de falar que, independente de quais sejam os locais das forças envolvidas em uma guerra, quando essa começa, a primeira vítima é a verdade. Logo, qualquer informação dada por qualquer um dos lados do conflito, esteja ele acontecendo na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, desde que não sejam confirmadas pelos dois contendentes ou verificadas de forma independente, deve ser recebida com cautela. Após a aprovação do presidente americano Joe Biden para que se usasse armas americanas em alvos dentro da Rússia, houve uma relativa diminuição dos ataques russos ao território de Kharkiv. Terikov falou que, apesar dos ataques com mísseis e drones continuarem, a capacidade de atingir alvos dentro da Rússia ajudou a aliviar a situação. Segundo ele, Kharkiv vem experimentando um período de relativa calma. Em suas palavras, não houve grandes ataques como, por exemplo, em maio. Esse comentário foi feito durante uma entrevista em Berlim, onde Terikov está participando de uma conferência para incentivar o apoio europeu e investimentos na Ucrânia. Ele falou também que cerca de 11.500 pessoas chegaram a Kharkiv vindas de regiões bombardeadas ativamente. Terikov também enfatizou a necessidade urgente de defesas aéreas ocidentais para proteger Kharkiv. Para ele, é muito importante ter as armas a tempo, especialmente o sistema de defesa aérea múltipla. Gente, mas quando se diz que Kharkiv vem enfrentando um período de relativa calma, preste atenção que estamos falando de relativa calma e não de calma absoluta. Kharkiv continua sendo alvo frequente de ataques russos. Conforme reportado pelas autoridades locais, ontem, segunda-feira, a Rússia lançou 3 bombas guiadas contra Kharkiv, danificando pelo menos 2 casas. Não podemos esquecer que, na linha de frente, as forças de Moscou têm feito avanços lentos, mas constantes ao longo de várias partes da vasta frente oriental, e estão tentando avançar mais profundamente na região nordeste de Kharkiv. Bom, gente, mudando um pouco de assunto, a Finlândia fez seu primeiro desdobramento para a OTAN desde que ingressou na aliança em abril de 2023, enviando 7 caças F-18 para uma base militar no sudeste da Romênia. Lá eles vão realizar missões de proteção aérea juntamente com os jatos romenos e britânicos. Um comandante da Força Aérea Finlandesa afirmou que essa missão ajudará a acelerar a integração da Finlândia na OTAN. Tenho certeza de que durante essa missão de policiamento aéreo aprimorado, nossa integração na OTAN dará um grande salto à frente. A Romênia, que é membro da OTAN desde 2004, foi um dos primeiros estados da aliança a aprovar a adesão da Finlândia. Os romenos compartilham uma fronteira de 650 quilômetros com a Ucrânia e têm tido fragmentos de drones russos caindo em seu território repetidamente,
à medida que Moscou ataca portos ucranianos do outro lado do rio Danúbio, que separa os dois países. Além disso, a Romênia abriga um centro regional de treinamento de F-16 apoiado pela OTAN, onde pilotos ucranianos também recebem instrução. Bom, gente, agora no campo das alianças, mais propriamente dito, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que a Ucrânia vai receber um montante de 3,4 bilhões de euros. Esse valor inclui 1,5 bilhão oriundos das receitas de ativos russos congelados em julho e mais 1,9 bilhão através do programa de apoio à Ucrânia ainda esse mês. Durante a Conferência de Recuperação da Ucrânia em Berlim, von der Leyen destacou que a Rússia deve ser responsabilizada por seus crimes e agora a União Europeia está fazendo a Rússia pagar. Segundo ela, o objetivo da conferência é ir além das necessidades imediatas da Ucrânia e traçar um caminho confiável para a recuperação econômica do país. No mês passado, a União Europeia chegou a um acordo para confiscar os lucros dos ativos russos congelados com o objetivo de financiar armas e ajudar a Ucrânia. Von der Leyen mencionou que os líderes do G7 discutirão em uma cúpula na Itália nesta semana como acelerar os processos para que a Ucrânia possa se beneficiar desses recursos. Essa cúpula será um ponto importante para coordenar o apoio internacional na reconstrução da Ucrânia pós-guerra. Além disso, o Programa de Apoio à Ucrânia da União Europeia tem um orçamento total de 50 bilhões para o período 2004-2027. Esse apoio financeiro será oferecido na forma de subsídios, que compõem 1/3 do programa, e empréstimos, que representam 2/3 restantes, claro, condicionados à implementação de reformas na Ucrânia. Bom, gente, agora atravessando o Mediterrâneo, segundo um alto funcionário do grupo militante palestino disse hoje, terça-feira, o Hamas aceitou uma resolução da ONU apoiando um plano para acabar com a guerra entre Israel e Gaza e afirmou estar pronto para negociar os detalhes, o que o secretário de Estado dos Estados Unidos chamou de um sinal esperançoso. Bom, antes de alguém ficar muito animado, Israel já comentou que o plano atrapalharia Israel de alcançar de forma completa seus objetivos. Embora os dois lados tenham feito comentários, mediadores do Catar e do Egito ainda não receberam respostas formais do Hamas ou de Israel à proposta de trégua apoiada pela ONU. Ambos os lados sugeriram na terça-feira que o plano se encaixava em seus objetivos conflitantes, levantando dúvidas sobre se houve algum progresso real em direção a um acordo. O secretário de Estado Antony Blinken disse em Tel Aviv que as discussões, que também abordam planos pós-guerra para Gaza, continuarão nos próximos dias após conversas com líderes israelenses. Blinken se reuniu hoje com oficiais israelenses em um esforço para acabar com a guerra aérea e terrestre de 8 meses de Israel contra o Hamas, que, como sabemos, devastou Gaza. Antes da viagem de Blinken, Israel e Hamas repetiam posições bem rígidas que prejudicaram rodadas anteriores de mediação da trégua, enquanto Israel continua com ataques no centro do sul de Gaza, entre os mais sangrentos desde o início da guerra. A proposta de Biden prevê um cessar-fogo e a libertação gradual de reféns em troca de palestinos presos em Israel, levando eventualmente ao fim permanente da guerra. Hoje, terça-feira, Sami Abiy-Zuhri, um alto funcionário do Hamas baseado fora de Gaza, disse que aceitou a resolução de cessar-fogo e estava pronto para negociar os detalhes. E isso exigiria uma fórmula que estipule a retirada total das tropas israelenses de Gaza em uma troca de reféns mantidos em Gaza por palestinos presos em Israel. Veja o que disse Abu-Zuhri sobre o assunto. A administração dos Estados Unidos enfrenta um verdadeiro teste para cumprir seus compromissos em obrigar a ocupação a encerrar imediatamente a guerra, em cumprimento à resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Blinken disse que a declaração do Hamas era um sinal esperançoso, mas ainda precisava de uma palavra definitiva da liderança do Hamas dentro de Gaza, que está cercada por Israel. Após a saída de Blinken para a Jordânia, um alto funcionário do governo israelense, que pediu para não ser identificado, disse que a proposta publicada permitiria que Israel alcançasse seus objetivos de guerra. O funcionário repetiu a postura de longa data de Israel de que as capacidades militares e de governança do Hamas em Gaza devem ser aniquiladas e todos os reféns libertados, com Gaza não representando ameaça futura para Israel. Como nós sabemos, os Estados Unidos são o aliado mais próximo de Israel e o maior fornecedor de armas, mas, juntamente com grande parte do mundo, tem criticado severamente o enorme número de mortes civis em Gaza e a destruição e calamidade humanitária causada pelas ofensivas israelenses. Hoje, na faixa de Gaza, os palestinos reagiram de forma cautelosa à votação do Conselho de Segurança, temendo que pudesse ser mais uma iniciativa de cessar-fogo que não avança.
Blinken afirmou que suas conversas também abordaram planos para o dia seguinte em Gaza, incluindo segurança, governança e reconstrução do enclave. Temos feito isso em consulta com muitos parceiros em toda a região. Essas conversas continuarão. É imperativo que tenhamos esses planos. Blinken também buscou medidas para evitar que meses de confrontos na fronteira entre Israel e o Hezbollah do Líbano se transformassem em uma guerra. Na segunda-feira, Blinken teve conversas no Cairo com o presidente Abdel Fattah al-Sisi do Egito, um mediador-chave na guerra, antes de seguir para Israel, onde se encontrou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Yoav Gallant. As consultas de Blinken em Israel hoje incluíram o ex-chefe militar centrista Benny Gantz, que renunciou ao gabinete de guerra de Israel no domingo, devido ao que ele disse ser a falha de Netanyahu em delinear um plano para encerrar o conflito. Blinken, falando mais tarde em uma conferência na Jordânia sobre a resposta humanitária para Gaza, anunciou 404 milhões em ajuda para os palestinos e pediu que outros doadores também se mobilizassem. O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, disse na reunião do Mar Negro que as nações devem forçar Israel a parar de usar a fome como arma e remover os obstáculos à distribuição de ajuda humanitária em Gaza. Bom, os combates continuaram sem muita trégua hoje, enquanto as forças israelenses intensificaram os ataques na cidade sulista de Rafah, na fronteira com o Egito, um dia após 4 soldados serem mortos por uma explosão em uma casa-armadilha reivindicada pelo Hamas. Como falamos aqui no canal em um dos nossos vídeos, forças israelenses resgataram 4 reféns mantidos pelo Hamas em uma incursão de comando em um campo de refugiados urbano lotado no centro de Gaza no sábado. Mas durante essa operação, 274 palestinos foram mortos por forte poder de fogo israelense, e isso segundo a autoridade de saúde de Gaza. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.